Palavra que vem renovar, igreja, o nosso coração e vem nos fazer ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém. Ezequiel 36, versículo 26. 36, 26. Igreja, lá no Salmo 22, a Bíblia diz que o Messias triunfava. Como o Messias triunfava se ele ainda vem cá no Novo Testamento? E nós vamos trazer umas palavras para vocês que eu não sei se vocês sabiam. O que o Salmo 23 diz é a mesma palavra que Jesus disse no livro de Mateus. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso aí. Ou seja, Davi estava em Jesus e Jesus estava em Davi. Estava um dentro do outro, o outro dentro do outro. A mesma coisa de nós hoje. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. E olha o que a palavra diz: e eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, dentro de vós meu espírito, farei que andais nos meus estatutos, e guardais os meus juízos, e o observeis. E a vos me serei por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Pode se sentar aí. Igreja, quando a Bíblia relata a terra, Deus está falando de nós. Ele habitará na terra. Quem é a terra? Nós. E quando ele fala que ele transforma, que ele troca o coração, coloca um novo, ele diz que ele é quem mexe com toda a estrutura humana e ele habita no ser humano. E ali ele faz as coisas acontecer. E aí muitas vezes a gente quer bater na tecla entre o povo, entre as nações, mas sabendo que Deus, ele não... Tem pessoas que dizem: Deus, eu sou crente porque Deus achou graça em mim. Que graça Deus achou em ninguém? Se a própria Bíblia, ela diz que o homem é mau desde a sua meninice. Tudo de bom que existe no homem é Deus. Tudo é Deus. Se Deus ele sair de cena do homem, o homem não é nada. O homem é apenas uma capa, é apenas uma estrutura na qual Deus ele se revela no homem e ali ele faz a obra dele acontecer. Olha o que a Bíblia diz. Se vocês querem abrir, abre, senão vocês só acompanham no livro de Salmo 22. No livro de Salmo 22. Eu vou dizer para vocês aqui o que é que acontece no livro de Salmo 22. E depois eu vou dizer para vocês, lá no livro de Mateus, o que é que diz. A gente tem que varrer aí, nós temos que varrer Davi, Salomão, A, B e C. O homem, igreja, não é nada. Que as pessoas exaltam tanto os profetas, isso e aquilo mais. Tira Deus dos profetas para ver o que é que o profeta é. Tira Deus daquele que está ali servindo, para ver se não fosse Deus na vida de Jó. Jó não aguentava atravessar todo o sofrimento, com tanta doença, com tanto problema. Perdeu família, perdeu tudo. Se não fosse Deus na vida de Jó. E tem pessoas que pregam até o dia de hoje, dizendo que Deus prova pessoas hoje. Igreja, Deus não tem mais o que provar para ninguém.
Não. Hoje é nós passar um pouco do que Jesus passou. Não tem mais ninguém. É o ser humano. Hoje é a vez do homem. Porque aquele que era carne está entre nós. Está apenas o Espírito Santo que ele disse que deixava. Então quem vai passar essa passagem agora é o ser humano. O humano sentir dor. Esse momento é o momento do ser humano passar a sua passagem da terra, porque aquele que sofreu por nós já fez a vez dele, já pagou tudo por nós. E ele ainda diz: assim como eu venci, também ajudarei vocês também a ser vencedor. E ele diz: na casa do meu pai tem muita morada, e eu vou preparar a morada de vocês. Então Jesus está determinando que aqui não é morada de quem é a igreja do Senhor. Aqui não é morada de quem é a igreja de Deus. Aqui é apenas uma passagem. Outros pregam dizendo que tem que contribuir para a casa de Deus. Desde quando a estrutura de construção é casa de Deus? Se ele disse que o céu é a sua morada e a terra é a estrada dos seus pés, quem para ele edificaria uma casa? Deus, igreja, não precisa de barganha. Deus não precisa de barganha. Não, é verdade, aleluia, glória a Deus, Deus. ele tem a casa dele, que é o céu. A estrutura da onde você ministra a palavra, ou se junta para congregar, é apenas uma estrutura na qual você transmite a palavra de Deus um aos outros, e ali você fica em comunhão um com os outros. Glória a Deus. E olha só o que ele desamparaste. Quem falou essas palavras? Aqui foi Davi, mas lá no Novo Testamento foi Moisés. Olha, está vendo? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais e confiaram, e tu livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus estava em Davi e Davi estava em Jesus. Hoje nós estamos em quem? Cristo. Hoje, quem é a carne que o Verbo encarna? Nós. Por isso que quando Jesus ele diz lá no Novo Testamento: ai daquele que mexer com o pequenininho dos meus, ele está dizendo: ai daquele que mexer com a carne que o Verbo encarna após a minha partida. Agora, igreja, se vocês puderem, não tiver muita preguiça de ir mais adiante, vamos lá para Mateus, capítulo 27, do versículo 46. Se vocês não puderem ir, apenas acompanhem. E olha só o que ele diz: é perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste?
Porque